Sem mais delongas, eu trouxe 2 livros para o encontro, 2 livros novos, não saíram no folder, então vou aproveitar aqui 1 minuto para falar deles para vocês. Um é o livro Blues da Vida Crônica, que é uma seleção de crônicas publicadas na minha coluna do jornal O Povo, e o outro é o Guia do Escritor Independente, que é um livro, que é o resumo da minha oficina, que eu farei amanhã e terça-feira lá no Colégio Alfredo Dantas, à tarde, e é um livro destinado a pessoas que ou querem publicar o seu livro de poemas, seu livro de crônicas, e não tem uma editora para isso, e aí eu mostro como fazer isso através de uma cooperativa de autores, que utiliza a força do grupo da cooperativa para conseguir os melhores preços com gráficas, e a boa notícia é que você não precisa mais imprimir 1000 exemplares do seu livro para poder conseguir um preço razoável por unidade para você poder vender. E também para pessoas que querem seguir a carreira de escritor e querem saber como funciona o mercado editorial oficial com as editoras, o mercado alternativo, como desenvolver uma carreira de escritor independente, como que se ganha dinheiro num país de não leitores, como se ganha dinheiro sendo escritor num país de não leitores, quais são as possibilidades de trabalho para um escritor, sem ser necessariamente vendendo livros, e como funciona essa coisa de patrocínio, de apoio, de distribuição, de venda, tanto no mercado oficial das editoras, quanto no mercado alternativo. Então, é sobre isso que trata o Guia do Escritor Independente e a minha oficina lá. Os interessados estão convidados a participar. Independente da oficina, se não quiser fazer também, tem o livro, ele custa R$5, está à venda lá na banquinha ali da frente, ou comigo pessoalmente. Eu trouxe para vocês, dentro desse tema mídia e educação, como sempre, eu sou o advogado do diabo, então vamos falar dos 2 lados, o lado da mídia e o lado do usuário da mídia. Eu vou contar para vocês um caso muito interessante que aconteceu o ano passado, e vocês vão ter a exata noção do que significa ter responsabilidade social quando se trata de comunicação, quando se trata de mídia. Olha só que interessante. Eu sou de Fortaleza, moro em São Paulo, já faz alguns meses, e eu sempre estou ligado lá ao que acontece em Fortaleza, por conta da minha coluna do jornal, lá que eu mantenho, e me chegou aos ouvidos esse caso. E eu acabei escrevendo sobre ele no meu site, está lá disponível para quem quiser ver depois. Em janeiro do ano passado, o Centro Cultural Dragão do Mar, que é um centro cultural do governo, do estado lá, fortíssimo, através do seu Museu de Arte Contemporânea, promoveu a exposição, esqueci o nome da exposição, mas a exposição de um japonês famoso no circuito das artes plásticas e das instalações, novas linguagens, essa coisa toda e tal. O japonês chamava-se Suzu Sareta Jetsuko. Caramba, vamos ficar com Suzu Sareta. Pois bem, o Suzu Sareta já tinha exposto em Berlim, Nova York e tal, tinha passado por São Paulo e estava em Fortaleza, estava indo para Fortaleza para apresentar a sua exposição. E os 2 jornais maiores de lá, que é o jornal O Povo e o jornal Diário do Nordeste, eles publicaram, né, uma matéria com o artista, em que o artista, esse japonês, fala lá de arte, filosofia da arte, história da arte, e, entre outras coisas, ele fala sobre a questão de repensar essa história da arte, e da responsabilidade do artista, da responsabilidade da mídia e tudo mais. Muito bem. Os 2 jornais publicaram, um deles publicou uma entrevista de uma página inteira com o artista, o outro deu uma nota razoavelmente espaçosa dentro do seu espaço cultural, e no dia marcado, lá no Museu de Arte
Museu de Arte Contemporânea. As pessoas chegaram para a exposição e não havia exposição. Tudo que havia era um quadro com cópias de e-mails trocados entre um artista chamado Yuri Firmeza, novo, 20 e poucos anos, com um filósofo amigo seu a respeito de todos esses temas, arte, a questão da responsabilidade da mídia e tudo mais. Ou seja, ele promoveu uma pegadinha sensacional. Quem é de Fortaleza aqui talvez esteja lembrando do fato. Simplesmente ele inventou o artista japonês. Não existe esse Souzou Sareta Jetsuko. Nunca existiu. Ele criou uma assessoria de imprensa fictícia, evidentemente. Sua namorada forjou um sotaquezinho japonês e ligava para os jornais. Ele contou com a conivência do Centro Cultural, logicamente, que sabia da pegadinha, que apoiou, entendeu isso como uma manifestação artística e legítima, válida, apesar de que ia comprar briga com os meios de comunicação da cidade, como comprou. E aí ele criou uma assessoria de imprensa fictícia, que entrou em contato com os jornais, e os jornalistas, muitas vezes meros repassadores de release, caíram na dele, não foram atrás de saber quem era esse japonês. Só ir lá no Google e digitar o nome dele e ver o que esse cara faz, o que fez e tudo mais. Não, pegaram o releasezinho, que é um resumo de informações sobre o artista, sobre o produto, sobre o evento, e republicaram aquilo. Ah, mas teve um que promoveu uma entrevista, entrevistou o japonês, entrevistou por e-mail. Ele estava em São Paulo, pegando o voo, a assessora dele falou, não, ele está em São Paulo, está indo para Fortaleza para chegar amanhã para a exposição, mas você pode localizá-lo por e-mail, pode mandar o e-mail, vou avisar ele. Entrou em contato com o e-mail, e aí a entrevista foi feita por e-mail. O cara foi tão esperto, que o nome Souzou Sareta em japonês significa artista inventado. Ele foi deixando pistas propositais em toda a história, toda a pegadinha, e os jornalistas não sacaram nada. Agora vocês imaginam a cara do jornalista que fez a entrevista com o japonês invisível. Enfim, o que aconteceu? No outro dia, o jornal saiu com um editorial, criticando o Centro Cultural Dragão do Mar, dizendo que o Centro Cultural Dragão do Mar perdeu a credibilidade, que aquele artista era um moleque irresponsável, e que... Enfim, eu como jornalista atuante, como jornalista colunista de jornal, escritor, eu em público defendi o artista e critiquei os jornais, o que me valeu uma certa antipatia dos meus colegas, mas eu não podia ficar calado diante do que eu considerava um puxão de orelha na sociedade. A função do jornal, da mídia, é informar, a princípio, para começar. Temos aí também a função educativa, mas a princípio informar. E como é que se informa uma coisa que não existe? Então, o jornal pecou, os jornais pecaram, porque não foram conferir a veracidade da informação, e ao mesmo tempo serviram de gancho para a crítica do artista, que uma das críticas dele era a subserviência dos meios de comunicação em relação ao que vem de fora. Muitos artistas aqui devem sofrer isso em Campina Grande. O jornal abre uma página inteira para o Asa de Águia, para o, sei lá, qualquer jeito moleque que venha fazer um show de pagode na cidade, e aquele artista que está batalhando há 30 anos o seu espaço aqui, ganha uma notinha, no máximo, uma coisinha ali, atracular e tal. Então ele estava criticando justamente isso. Na entrevista está lá ele criticando a subserviência dos meios de comunicação em relação ao que vem de fora, a não valorização da cultura local, em detrimento da cultura global. Olha só que sacada que esse cara teve. Só que esse cara hoje é marginalizado. Ele não ganha uma linha nos espaços jornalísticos da cidade. Então ele se mudou para São Paulo, fez muito bem. Que nem eu. Se mudou para São Paulo, lá não tinha mais espaço para ele.
Yuri Firmeza, talvez um dia vocês ouçam falar desse cidadão. É um cara louquíssimo, um artista bastante criativo. Então vocês veem a responsabilidade dos meios de comunicação em todos os sentidos. Eles enganaram a sociedade. Não existiu o artista japonês. Bastava ter ido lá no Google, conferir a veracidade da coisa e ter desmascarado a farsa logo no começo. E aí o artista é que seria desacreditado. O artista é que quis enganar o jornal, quis enganar a sociedade e tal. Ele assumiu o risco, foi até o fim e realmente conseguiu o que ele queria. Então, eu particularmente defendi a posição do artista, critiquei o jornal, e o jornal, no fim, um deles lá conseguiu ainda fazer uma matéria mais ou menos neutra, imparcial, sobre o evento, mas o outro que publicou a entrevista ficou tão magoado que não falou mais nada, proibiu de se comentar o assunto na redação, de tamanho constrangimento que o jornal passou. E aí eu propus que fizesse uma estátua lá de um japonês lendo o jornal, lá no Centro Cultural Dragão do Mar, para lembrar o dia em que Fortaleza abriu suas pernas para o japonês invisível. Não sei se fizeram, tomara que façam. Bom, esse foi o caso do japonês invisível. Esse é um lado da coisa, o lado da responsabilidade da mídia. Nós poderíamos falar aqui muitas coisas sobre responsabilidade da mídia, mas eu escolhi esse caso porque ele também representa a luta de todos os artistas para serem reconhecidos na sua própria cidade, e não precisarem sair da sua cidade e comer o pão que o diabo amassou nas paulicéias da vida. Eles podem ser reconhecidos já, aqui, agora, na sua cidade, se bem que ser profeta na sua terra é meio complicado, mas, enfim, vamos tentar. E o outro lado da responsabilidade é a responsabilidade, minha vodka, obrigado, a responsabilidade do usuário de internet, viu? O usuário de internet. Ou seja, muitas pessoas aqui são usuárias da internet. E nós temos também a nossa responsabilidade. E ela vai para o ralo toda vez que alguém repassa o diabo de um e-mail sem conferir a veracidade daquela informação. Aí você achou bonito aquele texto do Arnaldo Jabor. Aí você, que coisa linda, eu vou passar para todos os meus amigos. Aí tem aquela lista de 2, 3, 5 mil amigos. Aí você manda aquele texto do Arnaldo Jabor, achando que está fazendo uma coisa tão linda, e o texto não é do Arnaldo Jabor. O texto é de alguém que criou aquele texto, que não tem nada a ver com o estilo do Arnaldo Jabor. Quem conhece o Arnaldo Jabor sabe que ele jamais escreveria uma coisa daquela, e deve estar se tremendo de vergonha de alguém achar que ele poderia ter escrito aquilo. A pessoa repassa aquilo sem conferir, sem saber de quem é aquele texto. Mas o que vale é a boa intenção. O jornal também estava com uma boa intenção danada. A boa intenção não é tudo, gente. Nós temos agora o poder da mídia. Vocês já sacaram isso? Nós somos a mídia hoje. Cada um que tem o diabo de um computador conectado à internet é a mídia. Não é a mídia Rede Globo, não é a mídia formal, é uma mídia mais informal, uma mídia individualizada, uma mídia invisível, mas ela tem tanto poder quanto a mídia formal. Boatos podem se espalhar em questões de segundos, informações sensacionalistas, informações falsas, qualquer coisa, bastando que alguém dê um clique no seu enviar mensagem para a sua lista de amigos, que por sua vez vai ser repassada. Na minha coluna do jornal, eu criei uma seção Troféu Orelha de burro, para quem me passa e-mail sem conferir se aquele texto é do autor que está dizendo ali ou não. Eu publico lá o nome da pessoa e o texto que ela me mandou. Estou perdendo muitos amigos, é verdade. Mas quem sabe se eles deixam de ser menos burros com isso, né? É um risco que eu corro. Eu lido com informação, lido com responsabilidade individual, responsabilidade social, então essa é a minha parte no que me cabe, né? Então, não adianta a gente ficar falando só de responsabilidade da mídia aqui, se a gente age irresponsavelmente. Qual a moral que você tem de falar da irresponsabilidade da grande mídia se você repassa coisas falsas? Você está alimentando a desinformação, que já é enorme nesse país. Não precisa da sua digníssima ajuda. Você está alimentando
descultura do país, toda vez que você repassa uma mensagem sem conferir a veracidade daquela informação. A boa intenção é maravilhosa, é linda, aquele textinho do coelhinho, da vida, da florzinha, não sei o que, pá. Mas você está alimentando desinformação com a sua boa intenção. Então, será que é válido? Não sei, eu acho que não é válido. Então, antes da gente criticar a posição da mídia, vamos dar uma voltinha ao redor da nossa própria casa e ver o que é que a gente está fazendo, porque agora a gente é a mídia. Agora a gente é a mídia. Obrigado. Bem, amigos, como sempre, a gente com aquela correria, porque daqui a pouco começa aquela caminhada, é uma passeata macroecumênica, mas ali está um microfone que ele vai abrir agora para eventuais perguntas da plateia. Queria pedir que a pergunta fosse concisa, sabe, rapidinha e tal, que se evitasse teses, para ver, e dirigisse a quem for a pergunta, a qualquer um dos três aqui, por favor. Turminha, turma do som. Ô, turma do som, vocês aí mesmo. Bota lá o microfone lá, por favor. Alô. Aí. Meu nome é Iremar Bronzeado, da UFPB, João Pessoa. Eu tenho uma preliminar, eu não bebo leite, nem sou representante de nenhuma Parmalat aqui, certo? Mas eu fiquei impressionado com sua catilinária contra o leite, né? Porque me parece que é uma coisa meio contraditória. Com essas coisas eu já vi 1000 notícias, por exemplo, sobre aspirina, que a aspirina mata, que é perigosa, e vejo 1000 coisas elogiosas também. A aspirina é coisa do leite também. Já vi muito médico, já vi muita contra-informação, essa sua informação de que o leite é péssimo, que dá isso, dá aquilo, que mata a gente, né? Então, fica uma coisa meio complicada, né? Quer dizer, a gente, enfim, eu também já vi muito velhinho de 90 anos na televisão, dizendo que o segredo dele era tomar todo dia seu copinho de leite de manhã e de noite, etc. e tal, né? E também, e também vejo que nos países onde se toma muito leite, onde aconteceu esse fenômeno midiático aí da mídia introduzir o leite, Coca-Cola, etc., o nível médio de vida tem aumentado constantemente, né? Então me parece que não é tão ruim assim tomar leite, Coca-Cola, essas coisas que os americanos fazem e nos ensinam a fazer, né? Que lá o nível médio de vida está bem elevado e continua se elevando, apesar das doenças, das coisas bem apocalípticas, né? Então, a segunda coisa é Desculpe, eu poderia fazer uma partezinha? Se você fizesse a sua pergunta finalmente, minha pergunta, porque você está fazendo uma palestra em defesa do leite, coisa muito boa da gente aprender. Mas faça a sua pergunta, por favor. A minha pergunta é essa, né? Como é que a gente vai decidir, né? Se é uma coisa ou outra, se é bom ou se é ruim, ou se a mídia faz uma coisa ruim ou coisa boa muito bom, uma pergunta bastante pertinente. A mídia também, tanto o cinema como a mídia, também introduziu muitos costumes salutares na população. E eu acho que a mídia tem como mídia é um meio, é um instrumento, e ela tanto pode servir para o bem como para o mal. Né? Claro. E os educadores a sua também pergunta era essa. Podem usar. Me permite responder para que outros possam fazer outras perguntas? Tudo bem. Vou tentar responder de uma forma concisa. Não tem nada, pelo contrário. Isso a prolixidade, é mas eu tinha que explicar. É o seguinte, eu não devo dizer, não compete a mim, não sou nutricionista, eu estou me baseando em dados científicos em que o leite aumenta a quantidade de gordura no sangue e que realmente um produto que o leite contém, chamado lactose, causa N problemas a coisa. Como conheço velhinhos que têm 100 anos de idade e fumam seu cigarrinho todos os dias?
Como eu conheço velhinhos com 100 anos de idade que tomam sua cachaçinha todos os dias. Isso acontece, claro. Agora, eu sei de uma civilização inteira que está se perdendo como americana pela boca, com fast food, com fast ideas, fast shit, enfim, todas as coisas que... Estão me entendendo? Nós não podemos aqui advogar nenhuma causa nem outra, eu estou aqui colocando a questão da mídia, e sempre que eu falo do leite para os meus alunos, tem essa reação terrível. Toma o seu leitinho de cabra, tome, faz bem, um pouquinho, tome o seu leitinho com Nescau, ó, Nescau é da Nestlé, então, é gostoso, sabe, com açúcar, pronto, tome. Eu não estou proibindo de tomar leite, estou dizendo que leite é uma coisa horrorosa, da opinião de várias pessoas, para quem já passou da adolescência, está entendendo? Quanto à longevidade, o índice de vida, ele subiu no mundo inteiro, com leite ou sem leite. Por quê? Temos outros elementos que favorecem a saúde, independente do leite. A questão é a intuição, né? Ele me pergunta, como descobrir isso? Por isso que eu coloquei aquela questão. Vamos começar a ver, pensar um pouquinho e tentar associar ao pensamento, ao raciocínio, essa coisa de ir para dentro, do intus ire, para ver se a gente consegue descobrir Deus dentro da gente, né? Outra pergunta, por favor. Antes da pergunta, eu queria apenas fazer aqui uma colocação, que educação é um termo muito complexo, que não se deve basear mais no termo etimológico da palavra, que é muito complexo, né? Mas a minha pergunta que eu quero fazer é: o que se deve fazer com a mídia para que ela deixe de usar o ser humano como propaganda de veículo, de cerveja e, finalmente, de tudo para o comércio, para a venda de seus produtos em geral? Pois é, eu vou passar aqui para o Luiz Pellegrini, lembrando que quando alguém está batendo na gente, a gente precisa, em vez de perguntar como que faz para ele parar de bater, como é que a gente foge, ou como é que bate nele, sei lá. Minha amiga, só existe uma possibilidade: botar a boca no trombone. É aquilo que eu estava dizendo no final da minha palestra. Se nós recebermos passivamente tudo isso sem protesto, sem abrir a boca e gritar e dizer que não quer, isso vai continuar, e não só vai continuar, como vai piorar cada vez mais. Portanto, boca foi feito para falar. Quem não está contente tem que protestar. E eu acho que o brasileiro tem que aprender realmente a botar a boca no trombone, a reclamar quando não está feliz, não é? A se manifestar, porque senão as coisas horríveis do sistema que está aí passam por cima da gente como um trator passa em cima de pedrinhas e transforma essas pedrinhas em areia. Então, vamos protestar. Próxima pergunta. Podemos, já temos um certo tempinho para as perguntas. Meu nome é Magberto, eu sou estudante de jornalismo da UFPB e eu queria voltar para a questão da informação e formação no campo jornalístico. O que o Fabrício tinha colocado, que a TV é nossa, até porque por ser uma concessão federal. Mas, além disso, a gente tem um mercado publicitário que comanda a mídia. E eu queria perguntar para a mesa inteira, até onde esse mercado capitalista e publicitário interfere na formação? Bom, rapidinho, vamos tentar ouvir a opinião do Ricardo. Bom, interfere até o ponto da força capitalista, que é inegável, mas interfere também até o ponto que você se deixa interferir-se. Aí entra a questão da responsabilidade individual. A gente sabe que é difícil, não é fácil remar contra a maré, ir contra as grandes forças dos grandes grupos, enfim, tudo isso tem muito dinheiro envolvido, a gente sabe disso, todo mundo sabe. Mas, como o Pellegrini falou também na fala dele, você tem que se colocar na coisa, você não pode ser apenas um repassador, um instrumento, enfim.
precisa adquirir essa consciência individual que resulta na responsabilidade social. Agora, isso às vezes a gente aprende na porrada mesmo, na vida prática do exercício da profissão. A gente sai da faculdade cheio de sonhos e de quimeras, e quando cai no mercado vê que a coisa realmente, que o buraco é mais embaixo, aí é que entra a consciência e a responsabilidade individual de cada um. Eu espero que os novos profissionais estejam cada vez mais imbuídos dessa responsabilidade. A realidade que aquele menino colocou aqui, o Fabrício, por que o João Kleber foi suspenso, por que a TV saiu do ar, por quê? Porque o público gritou, que é a pergunta que você fez aí. O público disse, as ONGs disseram, menos, meu amigo, onde é que você vai? Valer a sua cidadania. Você, como indivíduo ligado ao teu companheiro do lado, ou que está atrás, ou que está na frente, vocês é que vão acabar mantendo, nós, portanto, que vamos acabar mandando na mídia, quando pudermos. A opinião aqui é mais ou menos unânime, não é? Eu acho o seguinte, que esses poderosíssimos fatores externos, não é? O sistemão que está aí, o Ibope, etc., eles influem muito pouco no aspecto da formação de um profissional da mídia. Agora, eles influem enormemente na prática profissional. Ou seja, hoje é raríssimo você encontrar um veículo da mídia que não tenha jornal, revista, televisão, rádio, seja lá o que for, que não tenha que se adequar um pouco às indicações e às diretrizes do grupo político ao qual ele está mais ou menos vinculado, do anunciante que exige que tal matéria contra o cigarro não saia daquele jeito, não é? E vai por aí afora. Nós, profissionais da mídia, temos que nos adequar mais ou menos para poder exercer a profissão, mas sem perder a consciência daquilo que está acontecendo e, sobretudo, sem perder a capacidade de brigar e de lutar pela verdade da informação. Está entendendo? E eu aconselho a todos a não acreditar cegamente em nenhuma informação veiculada, nem pela televisão, nem pelo jornal, nem por nada. Nem pelos e-mails dos amigos. E nem pelos e-mails dos amigos. Porque se existe no mundo de fraudes e de... como é que se chama isso? De fake, tudo é falso, que nós estamos vivendo hoje... se existe uma frase, ela para nos salvar disso, é uma frase em espanhol: "Hay que averiguar", não é? Vamos verificar. Então, antes de engolir qualquer coisa que nos seja aí imposta através da mídia, vamos verificar. Então, nunca aceitar nenhuma opinião, nem nada assim, passivamente. Não é? Essa é a opinião daquele jornalista, essa informação vem de tal fonte, e eu respeito em princípio, mas antes de orientar minha vida em função dessa informação, eu vou verificar se isto procede, se isso é verdadeiro, se isso é real. Porque o que tem de coisa distorcida por aí, vocês nem imaginam. Faz favor. Meu nome é Caetano. Sou funcionário público estadual, também psicólogo, mas não exerço a profissão. E a minha pergunta seria a seguinte, é bem simples. Existe uma fórmula de se estimular, de instigar essa intuição, porque pelo que foi dito aqui, tudo depende dessa intuição. Porque, veja só, aqui em Campina Grande, nós temos 3 veículos de comunicação com 3 programas matinais de notícias. Se a gente pudesse retorcer as notícias
que são dadas por cada veículo de comunicação, as notícias de um determinado veículo sairiam brancas, as outras da cor dessa mesa, e de outro sairia verde, suave. Então, como é que a gente pode, a única pergunta que eu posso fazer é como estimular essa intuição, para saber quem está com a verdade? Bom, eu acredito que a vontade de questionar isso aí já seja um primeiro passo, porque nunca na história nós tivemos um precedente desse tipo de constatação, a não ser no extremo caso das revoluções sociais, porque as revoluções culturais duram séculos, séculos. Então você não pode marcar o ponto de início, sabe? Você pode depois, com certo... Em 1492, os historiadores determinam como fim da Idade Média. Mas ninguém acordou em 1492 e disse, ufa, até que enfim acabou a Idade Média. Né? Ninguém nunca falou isso. Mas foi uma revolução, a partir do momento em que se atravessaram os mares nunca antes navegados, etc. e tal. Não é isso? O que foram as consequências disso? Sei lá. Sabe? Agora, a observação da natureza é muito importante. Sem querer voltar à catilinária do leite, como disse o nosso amigo, nenhuma fêmea dá leite depois que a cria cresce. Isso já é um toque. Nenhum boi mama na vaca, ninguém... O bicho só toma leite quando a gente dá, no pratinho ali. Mas ele não vai lá, o cachorro morrendo de fome, não vai mamar numa cachorrinha que está amamentando, não. Ele morre de fome. Venha ao microfone, por favor. Não sei se todos ouviram o que ela disse, mas ela está dizendo que o povo sem educação, ele não pode nem estabelecer, né, uma crítica à mídia. Por isso é que é importante a educação, não como disse o Peregrino, no sentido de ficar educadinho e comer direitinho na mesa, mas educação no sentido de se formar espiritualmente. Porque tudo pode ser falso, como ele colocou aqui a história do artista, cujo nome era artista inventado, né? Como é que é? É isso mesmo. Artista inventado, quer dizer, o cara confessou que era uma fraude e ninguém percebeu, que as pessoas estão tudo pastando. Exatamente, meu nome é Eurismar. Boa noite, acho que já para todos. O que ele colocou de que se a população pudesse interferir no noticiário, seria isso e aquilo, pode interferir. O povo educado, ele conhece, ele sabe, ele tem informação. Então, vamos lutar pela educação, porque se você tem educação, você cobra da mídia, porque você vai lá e você sabe que a mídia está te passando, está te enganando. Muito bom. Educação começa em casa e eu diria mais, começa no seu computador. Se vocês me permitem um adendo ao que ela acabou de falar, é a mesma coisa que o voto. O voto é uma procuração que a gente passa a alguém para realizar trabalhos de ordem social que nós não podemos, porque nós temos as nossas profissões. Então a gente vota no político e vai embora, e não fiscaliza, não dá follow-up, deixa o político aumentar o seu salário e tal, bota um gerente na sua empresa e vai para a praia. É claro que ele vai meter a mão, depois a pessoa diz, os políticos não prestam. Quem não presta é o eleitor. O político não chega lá sozinho, somos nós que colocamos eles lá. Enfim, desenvolver a cidadania, desenvolver esse aspecto crítico da convivência e da capacidade que nós temos, pelas leis, pelas instituições, de conferir a alguém uma tarefa que nós temos que nós não podemos realizar por nós. Aí você, mas ninguém tem sossego? Não. Quem acha que veio a vida a passeio está muito enganado. Viver essa luta constante. Por favor, desculpe, eu fui um aposto. Antônio Faustino Cavalcante, sou engenheiro, e só houve um político brasileiro aqui que realmente quis solucionar o problema da educação no Brasil, para dar educação ao povão. No Rio de Janeiro, o Leonel Brizola e Darcy Ribeiro fizeram os CIEPs. Os CIEPs era para tirar as crianças pobres da rua e deixar o dia todo dentro de uma escola. Há mais de 15, 20 anos que isso não se faz, abolir os CIEPs. O fruto que se está colhendo hoje é a bandidagem espraiada em todas as grandes cidades do Brasil. Por que
a ideia de Darcy Ribeiro não foi para frente nesse país? Pois é, a pergunta do Faustino. A quem você dirige a pergunta? Algum ou a mesa toda? Não, então, deixa eu falar rapidinho. Ao Luiz. Eu respondo com uma outra pergunta. Aonde foi parar o dinheiro que deveria ser usado para manter essas crianças dentro do CIESP das 7 da manhã às 7 da noite? Então, nós estamos aqui naquela situação de sempre. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não é? A quem é que não interessa que a nossa juventude seja educada e preparada para um futuro melhor? São perguntas que esse não é o fórum adequado para serem discutidas, mas que devem ser discutidas e pensadas, não é? E temos que chegar a alguma conclusão. E, na hora que chegarmos a alguma conclusão, botar a boca no trombone, por meio do voto, por meio da palavra, por meio de alguma forma. Porque, enquanto permanecermos passivos diante dessas iniquidades que acontecem por esse país afora, nada aqui vai sair do lugar. Pelo contrário, vamos sempre entrar na espiral da entropia, ou seja, girando cada vez mais para dentro, indo cada vez mais para o buraco. Um exemplo rápido aqui do que o Pellegrini falou é esse caso recente do aumento dos salários dos nossos pobres deputados. Todo mundo acompanhou a indignação geral da população e deu no que deu, eles pelo menos não aumentaram ainda, né, os seus salários. E eu não podia ficar calado como profissional da comunicação, escrevi uma crônicazinha chamada Eu Esfaqueei o Deputado. Talvez algum leitor, algum amigo tenha recebido essa... Eu também li. Muito boa a crônica dele. Eu fiquei tão indignado que eu escrevi essa crônica, eu assumi. Eu assumo, eu esfaqueei aquele deputado lá, o ACM Neto, lá em Salvador. Carlos Júnior. Perdão da palavra. Eu assumindo a posição da consciência do brasileiro, a consciência indignada do brasileiro. Eu escrevi como se fosse a consciência indignada do brasileiro. Eu esfaqueei esse deputado e tem mais, vou esfaquear outros. Foi só o primeiro. Como se fosse a consciência indignada do cidadão brasileiro que não aguenta mais isso. Foi uma das crônicas mais que eu obtive mais retorno do público. E, inclusive, até hoje estão me repassando pessoas que eu nem conheço, me repassam essa crônica. Quer dizer, ela rodou. Então, nós temos esse poder. Nós temos esse poder. É porque a gente não está utilizando como deveria. Cada um de nós aqui não precisa ser escritor como eu, não precisa ser jornalista. Nós temos a internet, que é uma rede de comunicação. O nome está dizendo, é uma rede. Nós estamos todos interconectados. Mas nem todo mundo tem internet. Mas vai ter daqui a pouquinho. E já está tendo, já está chegando, e a gente vai cada vez ter mais esse poder nas mãos. Não adianta agora ficar só reclamando da mídia. A mídia somos nós. Pois não, passemos a outra pergunta, por favor. Ainda a questão do leite. Eu, há 30 anos... Falei. Há 30 anos tive que deixar o leite, se não morria. Eu iria ficar triste se não chegasse aqui e pudesse dizer algumas pequenas palavras a respeito. Eu sou terapeuta dentro desses 30 anos. E comecei a minha vida como terapeuta buscando minha própria saúde. E o meu maior inimigo, assim como um determinado grupo de pessoas que não tem a capacidade de dissolver a caseína, essa proteína pesadíssima que tem no leite de boi, que mata muito mais gente no mundo do que se pode imaginar. Isso é seríssimo, como tantas outras, né? Tantos alimentos. A maior deseducação que o ser humano tem hoje é na área alimentar. 90% das doenças é na área alimentar. E um dos maiores problemas é o leite, que começa matando logo as criancinhas pequenininhas, quando a mãe não tem leite, por algum caso, porque falhou na sua conservação, e vai dar o leite de vaca, eles já morrem cedinho ali, porque aquela gordura que não é dissolvida já entope ele morre asfixiado. São milhares e milhares por dia no mundo inteiro. Quanto à literatura científica, existe desde a década de 70 já a formação científica a respeito disso, como a última, já que não tenho tanto tempo para falar sobre tanta informação, a última é de um médico francês,
mais recente, que é da família Neuger, que são excelentes estudiosos, inclusive desenvolvem muita acupuntura no mundo inteiro, que ele andou todos os continentes do mundo, estudando a questão do leite, as raças que tomavam leite, e a incidência de doenças provocadas pelo leite, e chegou a uma conclusão científica, por fatos, que inclusive 90% das doenças da mama no mundo inteiro é por causa do leite da vaca. Obrigado. Vamos em frente a outra pergunta, por favor. Bem, boa tarde. Meu nome é Marcos Vital, eu sou jornalista em João Pessoa e acredito que a pergunta que eu vou fazer, ela seja pertinente. Tem tudo a ver com qualidade de informação. Nós sabemos que há conflitos dentro da categoria dos jornalistas quanto à criação do Conselho Federal de Jornalismo. Alguns profissionais, principalmente aqui na Paraíba, são picaretas e outros são subservientes. E eu queria saber de vocês, qual é a opinião de vocês com relação à criação do Conselho. Vocês acreditam que melhoraria a qualidade da informação no Brasil? Depende do Conselho, da qualidade do Conselho. Mas conhecendo as coisas no Brasil como elas são, eu acho que esse Conselho estaria recheado de picaretas iguais ou piores daqueles que estão aqui. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza, é a minha convicção profunda, que a ação no mundo do jornalista é uma ação que tem que ser baseada na total liberdade e na total responsabilidade. E não é um conselho formado nem por picaretas, nem por pessoas mais ou menos competentes, que vai agir, atuar em cima da liberdade e da responsabilidade que nós temos que ter em nós. Portanto, não vejo nenhum sentido nisso e acho que vai ser mais um sorvedouro de dinheiro público para nada, sem falar nas eventuais intenções de controle da classe jornalística que essa iniciativa pode encerrar. Portanto, eu, pessoalmente, não tenho o menor interesse na existência de um conselho desse tipo. Fala aí, Ricardo. Nem eu. Ele foi objetivo. Por favor, próxima pergunta, tem alguma? Venha. Boa tarde. Pedro e Pellegrini, não é? Como é teu nome? Eu sou Flauber. Eu, como jornalista e mestrando em Ciências da Educação, venho observando que é necessário estabelecermos um viés entre a pedagogia em sua praxis, e a prática do jornalismo. A gente vai observar isso vendo o Michel Kosinski, certo? Quando ele trabalha naquele livro Conceitos de Norte e Sul, num capítulo que é dedicado à questão do jornalismo cidadão, tá? E observando as matrizes curriculares dos cursos de jornalismo, pelo menos aqui no estado da Paraíba, eu também sou professor no curso de jornalismo da FIP, em Patos, certo? Nós temos a certeza que o Ministério da Educação hoje está primando mais por desenvolver a aptidão técnica do graduando do que os pontos epistemológicos, os pontos que levem às discussões reflexivas, enfim, certo? Eu queria saber do Pedro e do Pellegrini, como é que vocês veem o comportamento da academia diante dessa crise de paradigmas que nós vivemos hoje, afetando justamente o espaço da informação, que não é só receber a informação por receber, certo? Nós temos que observar que na sistemática, na lógica do cotidiano hoje, a informação é um elemento vital, até porque nós vivemos a era da informação e do consumo, certo? E que as informações nos motivam muito mais ao consumo do que a uma vivência cidadã. Muito obrigado a todos. Eu queria fazer um apostozinho aqui,
renovar uma pergunta em cima da sua. Pode chegar aqui no microfone. Eu entendi que você quer saber o que nós poderemos propor para que se tenha mais critério ético? Não. Eu queria saber a visão de vocês diante do comportamento da academia. Quer dizer, do mundo acadêmico. Exatamente, diante, já pelo fato de você ser professor, salvo engano, da ECO, no Rio de Janeiro. Não, eu da PUC. Da PUC, do Rio de Janeiro, comunicação. certo? Eu queria que você comentasse isso, o comportamento da academia diante dos meninos que nós estamos conduzindo para o mercado, porque nós observamos a necessidade de um aprofundamento epistemológico, certo? O Ministério da Educação, por sua vez, faz o quê? Reduz a carga horária das disciplinas tipo comunicação comparada, teoria pragmática, o velho jornalismo informativo, opinativo e tudo mais, e fermenta, certo? Jornalismo online, produção e edição de não sei o quê para não sei o quê, está entendendo? Então, eu gostaria de um comentário em cima dessa relação. A academia e o provável jornalista, academia e o fazer da informação. Certo. Essa é uma questão muito abrangente, muito delicada. Como você falou, tudo que cheira a epistemologia já é misterioso por natureza. Mas eu vou lhe dar uma opinião pessoal, se vocês me permitem, uma opinião pessoal aqui. Eu, como professor, esse título professor é muito estranho. A vida me levou a isso. Eu sou professor há 25 anos, quer dizer, um quarto de século, e nunca sonhei em ser professor. Mas sempre procurei me pautar pelo seguinte, intuitivamente, digamos, eu experimentei essa certeza logo nos primeiros momentos, e digo aos alunos o seguinte: olha, eu não vou ensinar nada a vocês. O aluno chega lá na universidade e diz, depois de tanto sofrimento, suor e lágrimas, eu chego aqui, o professor vai dizer que não vai me ensinar nada. Eu digo assim, olha, eu estou aqui para ajudar você a aprender. Você é que vai aprender, não sou eu que vou ensinar, porque senão eu vou acabar fazendo cabeça. E eu não quero fazer cabeça. Eu quero que você esteja atento como um radar, girando 360 graus, para me questionar, claro, de uma forma adequada, lógico, entendeu? Porque eu acho que o professor bom é aquele que favorece ao aluno condições de aprendizado. Esse negócio do aprendizado, tipo o jogo do Lego, que enfia uma peça aqui e outra ali, eu não acredito nisso. Principalmente porque a matéria que eu leciono é cinema. Ela não é uma ciência exata. E você tem várias posturas, mesmo em relação às ciências exatas, né? Então, eu acho que, como o nosso amigo disse aí, não sei se ele ainda está presente, a educação, no caso, é fundamental, porque essas crianças que estão sendo educadas hoje serão os professores de amanhã. Isso é um ciclo que não termina nunca. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as crianças desde já hoje e respeitá-las, principalmente. Respeitá-las dentro da sua individualidade. Aí, quando elas crescerem, elas não terão, por exemplo, os traumas que as minhas gerações, as passadas, tinham. Professor, aquele monstro sagrado, oracular, sabe, lapidar. Não, o professor faz parte de uma experiência sociocultural, como aluno. Eu não tenho a menor condição de responder a sua pergunta, meu amigo, sem uma reflexão. Porque ela é tão abrangente que não dá aqui para a gente tentar, só para dizer que estou dando uma resposta, não é? O que eu sinto é que eu, como dizia durante a minha palestra, pertenço a uma geração onde, nas escolas, em toda prova de final de mês, prova semestral no final do ano, você tinha que escrever uma redação inteira. Você tinha que ler os livros dos grandes autores, pelo menos os brasileiros, Machado de Assis, essa de Queiroz, português, etc., inteiros, e não resuminhos de 2 ou 3 páginas e fazer trabalho sobre isso, não é? Depois disso, eu tive a sorte de pertencer a essa geração e acho que aprendi o pouco que eu sei em matéria de escritura, eu aprendi porque eu tive uma boa instrução nesse sentido. E isso me permitiu desenvolver um pouquinho a minha capacidade. Depois disso, o que é que tivemos? Tivemos toda uma imposição de ministérios da cultura, etc.,
para um sistema que não era mais o sistema tradicional brasileiro, que, por sua vez, era baseado nos grandes sistemas europeus, o francês, o inglês, o italiano, e passou-se a ter aqui um sistema inventado pelos americanos, né, em que uma redação você não precisa mais escrever, você responde a testes, a quadradinhos, você faz X, e, inclusive, se você tiver boa sorte, você pode não saber responder nenhuma daquelas perguntas e é aprovado do mesmo jeito, porque são 3 opções. Se eu, na loteria, acerto, e acabou. Não é? E isto deu no quê? Deu naquilo que eu disse. Não é? Profissionais cuja ferramenta de trabalho é, por exemplo, a língua portuguesa, como é o caso do jornalista, não é? Que saem das faculdades sem saber conjugar verbo direito, essa é uma realidade, todos nós sabemos, somos professores, alguns de nós, inclusive, em faculdades, não é? E, pior do que isso, porque um copydesk bem capacitado é capaz de corrigir um texto e pôr os acentos e pôr os verbos no seu tempo correto. Mas como é que você corrige um texto onde não há ausência de raciocínio lógico? Impossível, não é verdade? Então, eu acho o seguinte, que se alguém é professor numa escola de jornalismo, e se os ministérios da educação da vida, ou outros organismos aloprados qualquer, que são tantos por aí, querem impor condições absurdas de trabalho, em que os mestres, os professores, sabem que isso só vai prejudicar o aluno, eles têm que se manifestar contra. Tem que se unir, tem que discutir, e alguma coisa tem que ser feita. Como se fazia nos tempos da ditadura, em que um número enorme de matérias e de informações tinha que ser sonegado por imposição do governo, não é? E os professores, os bons, os inteligentes, espertos, tinham que ser criativos para passar para os seus alunos do mesmo jeito essas informações, não é? Sem cair nas malhas da polícia política. Então, da mesma forma, se você percebe que um novo paradigma está se constelando a partir de agora, cada vez com maior intensidade, e se as forças oficiais exigem não apenas que o ensino permaneça dentro dos cânones do velho paradigma, mas que retrocedam ainda mais, trate de se rebelar, porque eu não vejo outra possibilidade. Não é? E se rebele, e você pode estar certo que você vai contar com um número muito grande de pessoas que vão se rebelar junto com você. Vamos à próxima pergunta. Boa tarde. Eu queria perguntar para o Luiz, meu nome é Breno, você estava falando que o jornalismo não é um meio de transmissão de informação, mas sim de formação, de certa forma. Perdão, ele é, sim, fundamentalmente um meio de passagem de informação, mas ele não é só isso. Exato. Essa informação tem que ser passada com um critério formativo e não dentro de um critério puramente mecânico. Exato. Okay. Mas aí entra o jornalismo de opinião. Eu queria saber se, na sua opinião, o jornalismo sendo opinativo não pode prestar um desserviço à informação com opiniões que, ao invés de formar uma boa opinião, por exemplo, você vê uma Hebe Camargo falando sobre política, você vê uma Luciana Gimenez falando de sexo, e de todo modo isso também é mídia, isso passa informação, isso... Mas essas pessoas têm o direito de passar a sua opinião através daquilo que elas dizem. Toca ao espectador, ao leitor, bem formado aqui, julgar se essa posição é procedente ou não, da Luciana Gimenez, da Hebe Camargo, etc. Mas a gente não pode negar a cada uma dessas pessoas o direito de externar aquilo que ela sente, aquilo que ela acha. Não é verdade? Perfeito, é isso. Então, tá bom. É a mesma coisa que aconteceu com o mercado fonográfico. As gravadoras estão em polvorosa. Por quê? Porque os consumidores entenderam que não compensa mais consumir direto das gravadoras os CDs e preferem baixar músicas por MP3 na internet. Resultado, as gravadoras estão tendo que rever os seus conceitos. Se a gente fizer a mesma coisa com as informações da grande mídia, elas vão ter que rever
rever o conceito, porque elas precisam de nós, precisam da audiência. Então, tudo termina na responsabilidade individual. Começa e termina. Bom, eu acho que agora temos realmente que encerrar, porque estão fazendo sinais para nós lá do fundo, já passamos muito do tempo. Esperamos que vocês tenham gostado, né, aproveitado o nosso bate-papo. E até mais tarde. Eu acho que todo mundo que quer participar agora, é o ato ecumênico ou é a passeata que vai ter? Isso. Estão todos, obviamente, convidados, vai sair daqui da frente do teatro. Acho que se tem uma coisa interessante que a gente pode tirar de tudo isso aqui, é que não adianta chorar o leite derramado. Vamos agir.